Sabe o que o Barroso falou? Ele falou o seguinte, ele admitiu que decisões do STF atrapalharam o combate à corrupção no país. Ele citou decisões contrárias à Operação Lava Jato, em que foi derrotado nas votações do plenário, e também falou sobre a anulação dos processos contra Lula. Vamos ver. Será que vem com pastilha ou não? Vamos ver. Só acredito vendo. O Supremo teve uma atuação mais controvertida no que diz respeito ao enfrentamento da corrupção no Brasil e tomou algumas decisões. A primeira, que eu registraria, voltou atrás na possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau, que é o padrão mundial, e com isso os processos muitas vezes se eternizam e prescrevem, e a gente não consegue dar uma satisfação social a tempo e a hora. Não prevaleceu a minha posição, e a gente na vida deve saber conviver num colegiado com posições diferentes. Mas aqui eu registro que a minha posição era diferente. O Supremo anulou o processo contra um dirigente de empresa estatal que tinha desviado alguns milhões, porque as alegações finais foram apresentadas pelos réus colaboradores e pelos réus não colaboradores na mesma data, sem que isso tivesse trazido nenhum prejuízo. Também acho que atrapalhou o enfrentamento à corrupção. No caso de um senador que foi gravado pedindo propina, o Supremo entendeu que só que o Senado poderia ou não ratificar a decisão de afastamento. Portanto, houve algumas decisões do Supremo em matéria de enfrentamento à corrupção que não corresponderam à expectativa da sociedade. Porém, como disse, o fato de eu discordar não me impele a tratar com desrespeito a posição das pessoas que pensam de maneira diferente. É assim que é a convivência democrática. O caso mais polêmico de todos, e também dele não vou fugir aqui, foi a decisão que invalidou a condenação do ex-presidente Lula e atual presidente. E ali o Supremo entendeu, em razão de fatos supervenientes, que houve quebra da imparcialidade do juiz, e motivado, sobretudo, pela circunstância de que o juiz que havia afastado o ex-presidente da disputa eleitoral aceitou tornar-se ministro da Justiça do governo que foi eleito porque o outro candidato não pôde concorrer. E a maioria do tribunal entendeu que isso era uma demonstração de parcialidade e anulou a decisão. Eu sei que é uma decisão polêmica, mas é uma decisão fundamentada em bases racionais. As pessoas podem concordar mais ou podem concordar menos. Em resumo, chupando bala, o que o ministro Barroso disse? Povo brasileiro, você é burro! Em resumo, a fala do Barroso é assim: povo brasileiro, você é burro! Você é burro! Você é burro! E chupando bala. Sabe por quê? Tem-se que respeitar a opinião divergente. Olha o respeito. Perdeu, mané, não amola. Puta demonstração de respeito, hein? Eu vou falar. Outra coisa. Fato superveniente. O Lula foi solto porque o juiz que o colocou na cadeia, e porque ele estava na cadeia, o Bolsonaro ganhou, porque se ele não tivesse na cadeia, o Lula teria ganho. Foi essa a mensagem que ele passa, né? Mas vamos lá. O juiz que mandou prender o Moro, isso porque a decisão tinha sido ratificada já, né, pelo colegiado do Tribunal Regional Federal lá do Paraná. Então, o juiz, como se o TRF não fosse pescar irregularidades. Mas tudo bem. O juiz que mandou encarcerar o Lula, ele se tornou ministro do inimigo do Lula. Então, imparcial, vamos soltar o Lula. Aí solta o Lula, aí o Lula pega e coloca quem de ministro? Coloca o advogado dele de ministro. Para quê? Para que o advogado dele, que inclusive teve embate com o Sérgio Moro que foi dado como aliado de Bolsonaro, julgue os casos em que Bolsonaro é réu. Aí pode. Aí é tudo muito racional. Se isso é racional, me desculpem,
todos nós somos os maiores energúmenos, os maiores jumentos, os maiores débeis mentais da face da Terra. Meus queridos. E aí, essa fala do Barroso, hein? Que maravilha. Espantou um total de 0 pessoas. Nossa, meu Deus. Ele tem muito respeito, né? Eu acho muito engraçado ele declara que derrotou o bolsonarismo, né? De tanto respeito que ele tem pelas ideias que são, enfim, né? Que estão ali opostas àquilo, né, que ele demonstra. Ele fala ali, o Lula estava preso, o Bolsonaro entrou, então eu soltei o Lula e derrotei o Bolsonaro. E assim, a gente está o negócio está piorando, né, infelizmente, que eles não se sentem constrangidos, eles sabem que isso não vai reverberar no Globo e nesses outros portais de maneira muito leve, muito branda, então não vai ter aquela opinião, não vai ter aquela opinião pública batendo em cima, cobrando, não vai ter nada em volta do país, então assim, eles sempre se sentem bastante confortáveis para falar tudo aquilo que eles fizeram um dia desses, tá? Foi agora. Ainda assim, ontem. Exato. Ainda ontem. Exatamente. Foi um dia desses. Chorei deep and dry. Nós não estamos falando aqui de uma coisa que tem, sei lá, 50 anos, 60 anos. Não, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu recentemente e que nós, desgraçadamente, colhemos os frutos disso porque nós estamos na gestão petista, nós estamos na gestão do Lula, com economia indo pro beleléu, com educação e saúde, que é aquela bagunça também indo pro beleléu. O Rio Grande do Sul ainda não reconstruiu. Caiu, hein? Pois é, verdade, Arthur. Olha aí, Arthur. Desemprego caiu para 6,9%. E isso é boa notícia, claro. Mas como é que a economia pode ir mal e aumentar a carteira assinada? Não, é importante as pessoas entenderem o seguinte, o desemprego, para uma pessoa estar desempregada, ela precisa estar procurando emprego. E o Brasil sofre de um mal que a gente tem milhões de pessoas que nem estudam e nem trabalham. E muitas vivem de bolsas sociais. Então, quando as pessoas deixam de procurar emprego, o desemprego pode cair por conta disso. Esse é um ponto número 1. Ah, é? É, claro. Mas não tem uma ata? Que é o CAGED lá? Não, o CAGED é emprego formal. Ah, tá. Então são duas coisas diferentes. A taxa de desemprego, ela vai considerar as pessoas que estão procurando emprego e não conseguem encontrar. Isso é uma coisa. A outra coisa é o emprego formal aumentou. Aí você pode explicar de duas formas. Uma é, o emprego estava informal, a pessoa foi registrada com carteira de trabalho, o emprego formal aumentou. É uma forma disso acontecer. E a outra é, o Brasil, bem ou mal, Pavinato, cresceu no último ano do Bolsonaro perto de 3%, cresceu o ano passado em torno aí de 2,5%, esse ano vai crescer mais 1,5%, 2%. Então, apesar de toda a baderna política, a economia brasileira continua crescendo, continua gerando empregos. Agora, isso não significa que a situação econômica é boa. Por quê? Porque, conforme a gente vem explicando todos os dias aqui, nós temos uma bomba inflacionária prestes a explodir. Dado que o governo não controla gastos públicos, isso gera pressão sobre a inflação, os juros estão elevados e hoje, por coincidência, daqui a pouco, por volta de umas 6 da tarde, o Banco Central vai anunciar o quê? Que os juros vão continuar elevados, na casa de 10,5%, que é a taxa Selic, pior, com o risco de serem elevados até o final do ano, dado que o governo não controla gastos. Ainda está baixo esses juros, viu? Para o que a gente está passando aqui, nesse risco fiscal aumentando, o governo chegando ali no limite da arrecadação. Ele está arrecadando cada vez mais, mas ele está chegando no limite das alíquotas. Já não tem mais de onde tirar, já não tem mais vítima para você assaltar, e aí você ainda continua aumentando os seus gastos. Então, se a gente for olhar o risco-retorno, o Brasil ainda tem uma taxa de juros barata para o tamanho do risco que a gente tem. Mas outro ponto também, que talvez é interessante a gente mencionar, quem mede isso é o IBGE, esse índice de emprego é o IBGE, né? Desemprego é. Então, o IBGE hoje ele é comandado por um petista. O chapéu de alumínio, Exato, é o Márcio Postman. Então, qual é recentemente, né? Faz umas 2 semanas que e qual é a credibilidade desses dados? Como é que está sendo feita a metodologia? Isso é claro, é objetivo. Então, hoje Mas não é só mostrar a ata. Então, e hoje eu posso dizer para você, vestido de homem, que eu sou uma mulher e você é obrigado a me aceitar como tal.
Então, será que esses dados também estão se identificando dessa maneira, né, de uma maneira subjetiva? Qual é a metodologia que está sendo aplicada por um petista? Será que esse petista teria algum interesse em de alguma maneira, beneficiar o governo do PT, que está sendo desastroso na economia, com um dado bom? Bom, não sei, é só uma pergunta que vai ficar aí, porque afirmação mesmo eu não posso fazer. Será que é mágica?